alegria, estamos de volta na casa do Senhor depois do culto de ontem à noite. Muito lindo, acredito, para Ele. Nós estamos comemorando 38 anos como Igreja do Senhor Jesus Cristo nessa localidade, mas eu tenho certeza absoluta que quem está sendo engrandecido é o nosso Deus. Ontem, dá um retorno para os irmãos, né? Alguns chamam de feedback, mas é retorno. Alguns irmãos que tiveram aqui, inclusive o próprio grupo, cantor, alguns visitantes, elogiaram muito a nossa igreja. Inclusive o pastor Tiago também esteve pregando aqui, e ele escreveu hoje de manhã para mim, disse que já rodou essas igrejas, Brasil afora, mas não é para os irmãos ficarem com ego inflado, não, viu? E eu não lembro de ter encontrado uma igreja tão amorosa, tão receptiva para ele, para a esposa. E isso não é elogio para os irmãos, mas é um alerta para permanecermos na fidelidade ao Senhor. Porque quando o amor fraternal é praticado, o resultado é isso, né? O resultado natural é esse. Nós temos muito que agradecer ao Senhor. Continuemos assim. Hoje estamos no segundo dia do 39º ano, né? 38 já passou, já estamos adentrando no 39º. Sigamos em frente nesse sentido, né, irmãos? Vamos orar para continuarmos engrandecendo o Senhor em nossas vidas. Senhor nosso Deus e eterno Pai, muito obrigado, Senhor, porque diante de Ti estamos
gratos em nossos corações por estarmos neste dia, que é um dia aprazível ao Senhor, um dia que consagramos ao Senhor, comemorando, Senhor, nesta igreja local, 38 anos de existência e de fidelidade à Tua palavra, Senhor. Muito obrigado porque o Senhor tem incentivado, animado, capacitado cada um dos irmãos em suas vidas para serem fiéis e dependentes, sujeitos somente a Ti, Senhor. Que possamos continuar com o amor fraternal tão amplamente ensinado pelo Teu servo, pelo Teu Filho, pelos Seus apóstolos, Senhor, para que possamos cumprir somente a Tua vontade nas nossas vidas, Senhor. Sabemos que se permanecermos fiéis ao Senhor, a Tua igreja permanecerá até o momento que o Senhor cessará o trabalho dela sobre a face da terra. Queremos lhe rogar também por todas as igrejas fiéis ao Teu Filho Jesus Cristo, que trabalham, Senhor, incessantemente para que o nome dele seja engrandecido e a sua grandiosa obra seja conhecida, Senhor. Fortalece a sua liderança, fortalece as suas igrejas, Senhor, para que permaneçam fiéis desta forma. Ajuda-nos hoje em toda a programação, abençoe a vida de Dalton, Senhor, na pregação, na ministração da sua palavra, e que os nossos corações estejam prontamente receptivos para receber a tua palavra. Graças nós te damos por tudo, porque sem ti nada podemos fazer. Para a honra e glória do seu santo nome, e no nome santo do teu Filho Jesus Cristo, te oramos neste momento. Amém. Convido a igreja a se colocar de pé nesse momento. Nós vamos estar lendo Hebreus, capítulo 10. Carta aos Hebreus, capítulo 10. A partir do versículo 35 ao versículo 39. Uma parte desse texto já foi tema do nosso ano passado, né? Daqui ainda, daqui a pouco a gente vai mudar, mas vamos aproveitar e meditar nesse tema, né? É um tema que nos lembra o quanto temos galardão em nos mantermos fiéis ao Senhor. Então, Hebreus 10, a partir do versículo 35 até o versículo 39, nós vamos fazer essa leitura de forma responsiva. Diz assim o texto: não rejeiteis, pois, a vossa confiança, e tem grande e avultado galardão. Porque necessitais de paciência, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um poucochinho de tempo, e o que há de vir, virá e não tardará. Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Vamos repetir todos juntos? 38 e 39, vamos? Todos juntos? Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Os irmãos podem se assentar, a igreja pode se assentar. E agora eu gostaria de fazer o que eu fiz ontem à noite, apresentar a nossa igreja aos nossos visitantes, a nossa igreja, para ficar melhor integrada, né? Gostaria que a igreja, nesse momento, quem for membro da igreja, se coloque de pé. Está mais cheio do que ontem à noite. Podem se assentar. Os visitantes da igreja, por favor, se coloquem de pé. Muito obrigado pela presença de vocês.
Nós vamos, nesse momento, irmãos, cantar um hino de número 390, que na verdade é 390 não, 193 do HCC, né? Maravilhosa Graça. Aqueles que vieram prontos para dedicar dízimos e ofertas ao nosso Deus, podem fazê-lo nesse momento. Eu quero deixar os nossos visitantes tranquilos nesse momento de dedicação, porque é um momento que a igreja tem o dever de sustentar a sua obra. É um hino de número 193 do HCC, Maravilhosa Graça. Vamos colocar de pé, a gente canta melhor. É um hino tão bonito, né? Vamos colocar de pé para a gente cantar melhor, soldar a voz.
Vamos orar agradecendo ao Senhor os dízimos e ofertas dedicados e pedir ao irmão Braz que nos leva a Deus a palavra de oração. Amém. Ser tudo que for realizado aqui, seja para a honra e glória do Senhor. Amém. Nós podemos, Deus, sair daqui melhor do que chegamos. Eu te peço, te agradeço em nome de Jesus. Amém. A igreja pode ser sentada. Nós vamos continuar louvando o nosso Deus, principalmente pela sua graça poderosa, que cobre toda a iniquidade, que cobre todo o pecado. Nós vamos louvar através do coral da nossa igreja. Por sangue
pouco, porque eu tive acesso a algumas fotos de momentos de ensaio dos irmãos, né? Aí um mandou um momento de ensaio, uma porção de legume cortado assim na frente, eu estou ensaiando. Outro mandou uma foto fazendo a cobertura do bolo, o recheio do bolo, alguma coisa assim, ensaiando. O outro ensaiando, voltando do trabalho, no transporte público. E eu fico pensando, irmãos, nesse momento aqui, eu estava meditando por que a gente se esforça tanto, né? Para que a gente se esforça tanto? Ou melhor, chegando onde eu quero, para quem nós esforçamos tanto? Eu cheguei à conclusão, porque nós fazemos isso, porque o Senhor é digno de todo louvor. Ele é o que ouve, escuta e responde às nossas aflições. É aquele que tem atendido às nossas súplicas conforme a sua vontade. E ele é quem nós nos sujeitamos diariamente. Então, enquanto nós tivermos no nosso coração que o Senhor, pela sua grandiosa obra de salvação, é digno de todo louvor, de toda adoração, eu tenho certeza que os irmãos vão se esforçar ainda mais, né? Em momentos mais inusitados estarão ensaiando para louvar ao nosso Deus. Nós vamos passar a meditação dessa manhã. Eu convido o pastor Dalton que assuma o púlpito. Com certeza, Dalton, não há necessidade que eu fique apresentando muito Dalton, mas eu gostaria de dar uma breve palavra o quanto essa igreja te ama muito. Você, assim, o quanto você representa muito para essa igreja. Primeiro, porque foi responsável por uma condução diante do Senhor de uma sucessão pastoral que nós temos visto por aí que não é fácil, né? Segundo, pelo parentesco, né? Aquele pastor que foi pastor daqui com primazia durante 34 anos de existência dessa igreja. E tenho certeza que Deus já falou o seu coração e vai te usar para edificar essa igreja um pouquinho mais, né? Conforme a medida que Ele desejar. Pensar assim, que ser é esse que atendeu o telefone? A voz dela, a garganta também, poesia, e ela fica com medo também de passar a gripe para os outros, né? Além do mal-estar que ela está sentindo. Então ela mandou um abraço aos irmãos, mas infelizmente dessa vez não deu para ver. Outro dia, quem sabe, Deus concedeu oportunidade nas férias, aí a gente aparece aqui para ela também matar a saudade dos irmãos. 38 anos a igreja está completando. Que bom, que bênção. Quem aqui tem 38 anos para baixo? Levanta a mão. Junto comigo. Também tem menos de 38. Brincadeira, claro que não, deixa eu baixar. Né? Olha que bom, né? Quanta gente quase a idade desta igreja, ou tem a idade dessa igreja. Uma igreja deve realmente marcar as gerações, até que o Senhor Jesus
volte. E é bom ver, né, já, pastor Fábio, uma nova geração surgindo aqui nessa igreja para dar continuidade a ela, no trabalho dela. Mas vamos meditar na palavra de Deus. Abram suas Bíblias, por favor. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2. Então vamos ler do versículo 1 até o final. Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por Espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará com Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco, e agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o mistério da injustiça opera. Somente um há que agora existe, até que do meio seja tirado. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse, cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais, prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhe enviará a operação do erro, para que creiam na mentira, para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e fé da verdade, para o que pelo nosso Evangelho vos chamou, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, estais firmes e retende as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. E o próprio nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e Pai, que nos amou e em graça nos deu
uma eterna consolação e boa esperança console os vossos corações e vos conforte em toda a boa palavra e obra. Esse texto da palavra de Deus nos mostra que os crentes têm sido provados desde o início do cristianismo e serão provados ainda mais. Paulo está ensinando ali aqueles crentes da igreja de Tessalônica mais uma vez sobre a volta de Jesus. É interessante que ele fala nesse capítulo que estava relembrando a igreja o que ele já havia ensinado pessoalmente. Agora, por meio da epístola, ele está relembrando isso àquela igreja, ensinando novamente, desfazendo mal entendidos. O versículo 1 e 2 nos passa a impressão que andavam falsos mestres ali naquela região, quem sabe indo até a igreja de Tessalônica mesmo, falsos mestres, alguns enviando epístolas, cartas, também com ensinamentos falsos a respeito da volta de Jesus, né? Então Paulo está dizendo, olha, não vão atrás não, vamos ver isso aí de novo, vou mostrar para vocês. E o apóstolo Paulo fala de algumas coisas que acontecerão antes da volta de Jesus e que culminarão com a vinda de um homem que ele chama aqui de homem do pecado, o homem da iniquidade, que será completamente devotado aos objetivos de Satanás, de enganar a humanidade, um homem que obterá poder para obrigar as pessoas a adorarem-no como se fosse o próprio Deus. E aí Paulo continua falando e diz que aí Jesus volta, nesse momento Jesus volta e o destrói com o quê? O sopro da sua boca, né? Com toda facilidade. E o apóstolo Paulo explica por que Deus permitirá que tudo isso aconteça. O apóstolo Paulo fala aqui no versículo 12 o seguinte: para que sejam julgados aqui no sentido de discernidos, julgados, discernidos, separados, todos os que não creem na verdade de Deus, na verdade da sua palavra, em Jesus Cristo. Todos que não creem na verdade, por quê? Porque têm prazer na iniquidade, porque têm prazer no pecado. O maior obstáculo à fé não é a mente. Muitas pessoas dão desculpas de que não creem em Cristo, não creem no Evangelho, dizendo que há incoerências, inconsistências. Eu não creio em Cristo, eu não creio no Evangelho, porque tem muita coisa ali que não bate, né? Vocês já devem ter ouvido pessoas que falaram, tem muita coisa aí que não bate, por isso que eu não creio. Mas na realidade, o maior empecilho é esse, o maior empecilho é o amor ao pecado. As pessoas sabem que se crerem em Jesus verdadeiramente, tem que abandonar o
pecado. A fé em Cristo implica necessariamente no arrependimento dos pecados. Então, há pessoas que alegam, as coisas aí na fé em Cristo não estão batendo. O Evangelho, alguns dizem assim, tem muito furo. E ficam caçando essas coisas, né? Tem gente até que fala assim, a Bíblia tem muita coisa errada. Aí você pergunta para aquela pessoa, mas você já leu a Bíblia? E muitas vezes aquela pessoa fala, quer dizer, você está falando do que você não sabe. Mas é por quê? Por causa do amor ao pecado, amor à iniquidade. E o apóstolo Paulo mostra aqui que Deus está permitindo tudo isso. Deus permite que essas coisas estejam acontecendo, né? Aqui no versículo 10, ele diz que essas coisas já estão acontecendo, se encaminhando para esse momento da vinda desse homem da iniquidade. Diz assim, versículo 10 não, antes diz, o mistério da iniquidade, o mistério, versículo 7, porque já, naquele momento que o apóstolo Paulo estava escrevendo, essas coisas já estavam em andamento, já estavam em curso. Ele diz, versículo 7, porque já o mistério ali é no sentido de algo que está acontecendo de maneira velada, de uma maneira não declarada, de uma maneira não assim completamente perceptível, né? A gente costuma usar uma expressão, uma gíria, por baixo dos panos ou nos bastidores, mistério, porque já o mistério da injustiça opera. Então essas coisas já vêm em marcha, já vêm acontecendo já. Não é à toa que o cristianismo, a fé em Cristo, desde o início tem sido perseguida, e quem professa essa fé também já tem sido perseguido desde o início do cristianismo. Jesus já advertiu lá no Sermão da Montanha, em Mateus 5, que os seus discípulos seriam perseguidos por causa dele. Há vários textos no Novo Testamento que advertem quanto a isso. Aqui, atualmente, nós não somos fisicamente perseguidos, mas sofremos constrangimentos. Algumas vezes somos ridicularizados, às vezes no trabalho somos preteridos por causa da nossa fé em Cristo. O mistério da iniquidade, da injustiça está operando aí. Satanás quer alcançar o domínio. E não é à toa, então, meus irmãos, que o que aconteceu na abertura das Olimpíadas, do deboche, da blasfêmia, da zombaria de Cristo, da zombaria da fé cristã. A Europa está assim, não foi só aquele momento, naquele local. Os estudiosos já falam em Europa pós-cristã. Abandonaram o cristianismo, viraram as costas para Deus. A nossa civilização ocidental, com o que existe de bom na civilização ocidental, foi edificada sobre os valores cristãos. Europa apostatou. E aqui nós vemos o aviso, versículo 3, da apostasia. Apostasia quer dizer literalmente abandonar a verdade, virar as costas para a verdade. Há o aviso aqui que a humanidade vai fazer isso.
já está fazendo, e nós vemos isso acontecer na Europa. E não é à toa que a Europa está entrando numa terrível decadência, em todos os sentidos, inclusive econômico. Porque apostatou. É um dos sinais. É um dos sinais. E no meio disso tudo, nós estamos sendo provados. Você é provado quando senta na sala de aula e ouve o professor procurando destruir a palavra de Deus, procurando destruir a fé cristã. Você é provado quando liga a sua TV e tem lá um programa enaltecendo todos os valores pecaminosos, enaltecendo o pecado. Como, por exemplo, na abertura das Olimpíadas, isso mesmo. Mas muitas vezes você liga num programa aparentemente inocente, de entrevistas, e tem lá alguém enaltecendo todos esses valores invertidos, anticristãos. Você é provado quando você abre uma revista e começa a ler aquela revista. Hoje quase não existe mais revista, né? As bancas de jornais e revistas estão desaparecendo, estão vendendo um monte de coisa, né? Quase não tem revista. Mas existem algumas. Aí você abre aquela revista, ou é uma revista virtual que você abre no seu telefone, seu tablet, computador, e tem lá um artigo, você vai lendo, falando sobre a natureza, tá? Daqui a pouco começa a dizer que é tudo obra da evolução, obra do acaso. Sua fé está sendo provada. A fé do jovem está sendo provada quando ele vê alguém assim, ou ela, alguém interessante, é essa, é esse. Aí começam a se conhecer, e daqui a pouco ele ou ela convida para começar em lugares que não convém ao crente, né? Uma boate, um barzinho, o que tem demais nisso? Aí vem aquela célebre frase: todo mundo faz, todo mundo faz. Tantas situações, a nossa fé em Cristo está sendo provada. O apóstolo João escreve na sua primeira epístola, capítulo 5, versículo 18, que o mundo jaz no maligno. E é isso aqui que está em curso. Meus irmãos, nós estamos sendo cada vez mais provados. Deus quer saber realmente quem é dele e quem não é. Deus quer saber quem realmente ama a Cristo e quem ama ao pecado. Por isso que Ele está permitindo tudo isso. E quem é que é o crente que vai ser aprovado? Quem é o crente que Deus vai olhar e vai dizer: esse é realmente crente, esse é realmente meu? Em primeiro lugar, nós vemos aqui nesse mesmo capítulo que é aquele que realmente se converteu a Cristo. Não tem como passar nesse teste se a pessoa não se converteu a Cristo verdadeiramente. Não é o fato de ter uma religião, não é o fato agora de se dizer cristão. Até virou moda se dizer cristão, né? Todo mundo que se opõe ao sistema político dominante agora, né? Se diz cristão, mesmo que não seja crente em Cristo. Não vou entrar no mérito aqui da questão política, só estou fazendo uma observação. Não é verdade? Todo mundo se diz cristão. Houve até um grande comício lá em São Paulo,
aquela irmã que iniciou o comício, pegou um salmo, interpretou erradamente e aplicou a toda a nação brasileira e disse que todo mundo do Brasil era cristão. Não é assim não. Tem que ser genuinamente convertido ao Senhor Jesus Cristo. E meus irmãos, o triste é que há muitas igrejas agora, igrejas até que ficam lotadas de multidões, em que não se prega mais o Evangelho verdadeiro do Senhor Jesus Cristo. Não se fala mais da necessidade de arrependimento dos pecados. Venham que nessa igreja aqui o culto é muito divertido. Venham aqui que você vai ouvir palavras e você vai sair entusiasmado para durante a semana ganhar muito dinheiro. Eu fico no YouTube passeando nessas igrejas, que os cultos dessas igrejas ficam lá filmados, registrados lá, e eu vou lá, fico passeando, olhando lá, ver como é que as coisas, para ver, saber como é que as coisas estão indo. Meus irmãos, nessas grandes igrejas da moda, poucas vezes você ouve o verdadeiro Evangelho do Senhor Jesus Cristo sendo pregado. E muitas pessoas estão lá sem terem se convertido verdadeiramente ao Senhor Jesus Cristo. Se eu chegar para você e perguntar para você o seguinte: se você souber que você vai morrer daqui a 3 horas, se você souber que você vai morrer daqui a 3 horas, você está em paz? Você está tranquilo? Você tem certeza da sua salvação em Jesus Cristo? Qual é a sua reação? Você é genuinamente convertido ao Senhor Jesus Cristo? Porque Ele é que nos dá essa segurança, essa certeza. E nós vemos que Paulo, em contraste com todos esses que amavam a iniquidade, em contraste com todos esses que não passariam no teste de Deus, das provações, Paulo diz o seguinte, versículo 13: mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, porque eram crentes genuinamente convertidos ao Senhor Jesus Cristo. Paulo fala aqui, versículos 13 e 14, que eles foram chamados pelo Evangelho de Cristo. Foram chamados, foram convidados pelo Evangelho de Cristo e creram na verdade e foram santificados, separados pelo Espírito Santo de Deus. Eram crentes genuinamente convertidos. Por esses o apóstolo Paulo estava dando graças a Deus. Crentes genuinamente convertidos, crentes que conheceram o verdadeiro Evangelho da verdade, o verdadeiro Evangelho de Cristo, crentes que creram de todo o coração, abandonaram os seus pecados, não amaram a iniquidade, não amaram o pecado, mas amaram realmente a Cristo, entregaram suas vidas, genuinamente convertidos. Você já fez isso? Você crê em Jesus Cristo de todo o coração? Você já entregou a sua vida para Ele totalmente?
prazer na iniquidade, no pecado. Você ama a Cristo, então você vai passar no teste de Deus. Mas a outra coisa, meus irmãos, que nós vemos aqui também, para passar nesse teste de Deus, das provações, é a firmeza na palavra de Deus. Versículo 15, nós vemos isto. O apóstolo Paulo diz assim: então, irmãos, estai firmes e retendes as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Apóstolo Paulo diz: olha, o que eu ensinei a vocês por meio das minhas epístolas, permaneçam firmes. O que eu ensinei a vocês pessoalmente, permaneçam firmes. O que o apóstolo Paulo ensinou pessoalmente àquela igreja, ele chama de tradições, o ensino oral, pessoal, que o apóstolo Paulo fez àquela igreja. Nós não temos o privilégio do apóstolo Paulo hoje aqui conosco, pessoalmente nos ensinando, mas nós temos que ele se referiu aqui às epístolas, o que está registrado aqui na palavra de Deus. E ele diz: estai firmes. Meus irmãos, nós precisamos ter a nossa fé e o nosso procedimento firmados na palavra de Deus. Nós precisamos estar alicerçados na palavra de Deus. Não é o que eu acho, o que eu penso, o que eu vi na internet, o que o pastor fulano falou, o que o apóstolo, está cheio de apóstolo por aí agora, né? Tudo falso. Tudo falso. Quem deles andou com Cristo? Nenhum. E a gente vê aqui no livro de Atos que o critério de andar com Cristo, ter andado pessoalmente com Cristo, é importantíssimo. Paulo diz lá escrevendo aos Coríntios, que ele foi o último apóstolo e ele viu Cristo ressuscitado. Ele passou anos recolhido lá na Arábia, aprendendo pessoalmente com Cristo ressuscitado, e ele deixa muito claro que ele foi o último. Tem um irmão lá na igreja que falou assim: Paulo foi o último que passou pela porta, trancou e jogou a chave fora. O último apóstolo. Como tem falso apóstolo por aí? A nossa fé não está alicerçada sobre o que esses apóstolos por aí andam falando. Escritores, pregadores, influencers, né? Teólogos de YouTube. Tem teólogo de YouTube, né? O cara faz uma posezinha, atrás dele ele está filmando, põe vários livros assim, uma coleçãozinha de livros, fala bonito e se auto-intitula teólogo, né? Não, mas ser teólogo é muito difícil. E o teólogo não arroga para si esse título. São as outras pessoas, diante dos livros que ele escreveu, que podem chegar a reconhecê-lo como um teólogo. E o YouTube está cheio desses camaradas que se dizem pretensos teólogos, tadinho. E eu tenho mais pena ainda dos que vão atrás deles. E dizem cada besteira, cada heresia. Não é sobre eles que nós devemos alicerçar a nossa fé. A nossa fé deve estar alicerçada unicamente na palavra de Deus. Você tem lido a Bíblia todo dia? Você tem procurado entender a palavra de Deus para conferir o que você está ouvindo? Para conferir o que o pastor Dalton está pregando?
para ver se realmente está dentro da palavra de Deus? Você tem lido, tem estudado a Bíblia todos os dias? Você está orando a Deus pedindo entendimento para compreender a palavra de Deus? Você está aplicando a palavra de Deus ao seu viver? Na hora de tomar as decisões, você decide segundo os ensinamentos da palavra de Deus? É assim que nós precisamos viver. A vida firmada na palavra de Deus. Aí nós passamos no teste. Passamos no teste. Mas nós vemos outra coisa importante aqui, a vida em santidade. Os que não passam no teste são aqueles que amam o pecado, amam a iniquidade. São os ímpios que vivem entregues ao pecado. Portanto, obviamente, quem passa no teste é aquele que rejeita o pecado, é aquele que se separa do pecado, é aquele que vive em santidade. Já falei que os que seguem o engano do diabo é porque amam o pecado. Então, meus queridos, o verdadeiro crente, ele ama obedecer a Deus. O verdadeiro crente, ele ama obedecer a palavra de Deus. Salmo capítulo 1, versículo 2, o que diz lá? Você lembra? Se não lembra, pode colar, abre aí, Salmo capítulo 1, versículo 2. O que diz lá a respeito do servo de Deus? Salmo 1, 2. Abre aí, dá uma olhada aí, faz uma consulta na palavra de Deus. Salmo capítulo 1, versículo 2. O que diz do bem-aventurado, do abençoado, do servo de Deus, que não anda segundo os valores dos ímpios? O que diz aqui? Ele tem o seu prazer em quê? O prazer da lei do Senhor aqui não é simplesmente de estudar, de conhecer a lei do Senhor. É o prazer de praticar a lei do Senhor. É o prazer de ser obediente à lei do Senhor. O verdadeiro servo de Deus tem esse prazer de obedecer a Deus, não de praticar o pecado, mas de obedecer a Deus. Abra aí agora, por favor, as suas Bíblias, primeira epístola de João, capítulo 5, versículo 3. Primeira epístola de João, capítulo 5, versículo 3. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus e os seus mandamentos não são pesados. Aquele que é de Cristo, aquele que passa no teste, ele ama obedecer à lei de Deus, e por isso os mandamentos de Deus não são peso para nós. Pelo contrário, nós sentimos verdadeiro prazer, verdadeira alegria de obedecer os mandamentos de Deus, de fazermos a vontade de Deus. Santificação, vida de santificação. Quem passa no teste de Deus, quem é aprovado por Deus, vive essa vida de santificação. Quais são as suas atitudes em relação aos valores mundanos? Às vezes eles vão entrando em nossas vidas devagarinho, né? Uma coisinha aqui, uma coisinha ali, né? O pessoal está fazendo assim, eu vou e copio. Aquela célebre frase que eu já mencionei, que mal há nisso. Qual é a nossa atitude em relação aos valores mundanos? O que você sente quando você é confrontado pela palavra de Deus com o seu pecado?
Você fica procurando desculpas para continuar no seu pecado, ou você se entristece profundamente pelo seu pecado e pede perdão a Deus. O que você sente cada vez que você está diante de uma decisão e você escolhe obedecer a Deus? O que você sente? Alegria, grande alegria. É verdade? Meus irmãos, nós precisamos viver em santidade. É o que a palavra de Deus nos ensina. Serão reprovados aqueles que amam ao pecado. Deus vai aprovar aqueles que vivem em santidade, porque estão mostrando que são realmente dele. E por fim, meus irmãos, aquele que passa no teste é aquele que se deixa fortalecer pelo Senhor. Nós vemos isso no versículo 17, contando aqui a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, versículo 2, versículos 16 e 17. O Senhor Jesus Cristo, o nosso Deus. Interessante que aqui no texto, Jesus Cristo, nosso Salvador e nosso Deus Pai, estão aqui em pé de igualdade. Por quê? Porque são a mesma pessoa, né? E Ele é quem nos consola os corações. A palavra que foi traduzida por consolar é traduzida também por encorajar. Então é nele que nós encontramos encorajamento para resistir a tudo isso, não só aos problemas da vida, mas às tentações, ao engano do diabo, às pressões, às perseguições em Cristo, que nós somos encorajados a prosseguirmos em frente. E aí o versículo 17 continua e diz: e vos conforte. E a palavra que foi traduzida por confortar, ela também significa fortalecer. É o conforto que não fica nas palavras, é o conforto que a gente de fato recebe forças do Senhor. Nós somos encorajados lá no nosso coração. Muitas vezes ficamos assim meio desanimados, né? Durante a pandemia, eu estava meditando aqui nas coisas que a Bíblia diz que acontecerão, inclusive essas desse texto aqui, e comecei a pensar em várias implicações práticas, não só para as nossas vidas, mas para as nossas igrejas. E comecei a ficar desanimado, comecei a ficar triste, e orei: Senhor, se for possível, não me deixa viver para ver isso não. Se for possível, não me deixa viver para ver isso não, me leva antes. E comecei a considerar os que partiram como privilegiados, e realmente são, né? Os que partiram já em Cristo realmente são privilegiados, já estão lá gozando da presença de Deus, vendo Jesus face a face, receberam o seu galardão. Eu estava ficando triste, estava ficando desanimado, e orei, pedi isso a Deus, e a resposta dele não foi dizer assim: não, meu filho, fica tranquilo que eu vou te levar antes. A resposta dele não foi essa não. A resposta dele foi me animar. A resposta dele foi me alegrar. A resposta dele foi me fortalecer. Irmãos, olha, seja lá o que nós tenhamos que passar nessa vida,
Nós não sabemos se nós que estamos aqui vamos viver até ver essas coisas acontecerem. Mas nós, nas nossas vidas, já estamos enfrentando problemas, dificuldades. Nós, na nossa vida, já estamos enfrentando o desafio da fé. E nós precisamos, meus irmãos, buscar sempre a comunhão com o Senhor, porque é através dessa comunhão com o Senhor que Ele está nos encorajando e nos fortalecendo, para nós continuarmos em frente, para nós sermos aprovados no teste de Deus. Os que ficam pelo meio do caminho porque estão amando mais a iniquidade do que a Cristo. Aquele que ama realmente a Cristo não fica no meio do caminho, ele se deixa encorajar e fortalecer pelo Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, tem gente que quando está com problemas fica procurando diversões, distrações, tentando esquecer as dificuldades, tentando esquecer os problemas. Olha, a higiene mental é bom. Olha, a diversão sadia é boa e necessária, mas não substitui o encorajamento e o fortalecimento do Senhor. Nós não podemos deixar que a diversão ocupe o espaço que seria da nossa comunhão com o Senhor. Vamos nos ocupar da comunhão com o Senhor, para que Ele nos encoraje e nos fortaleça. E aí, meu querido, você está preparado para passar no teste de Deus? Minha irmã, como você está? Você está preparada também para passar no teste de Deus? Que Deus nos ajude a todos nós, porque o que Ele nos oferece é muito melhor do que qualquer coisa passageira nesse mundo. Versículo 16, segunda parte do versículo 16, diz que Ele nos dá uma eterna consolação e boa esperança. E a segunda parte do versículo 14 diz qual é: para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o prêmio dos aprovados. A ressurreição, como nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou, e participarmos da glória eterna do nosso Senhor Jesus Cristo. Olhemos sempre para esse prêmio e sejamos crentes realmente aprovados por Deus em meio a esse mundo pecaminoso. Amém. Deixa eu subir de volta. Louvo a Deus pela vida do pastor Dalton e louvo a Deus, acima de todas as coisas, pela sua obra em nossa vida. A gente vê que o Senhor tem edificado a sua igreja e deseja cada vez mais que estejamos prontos. Estava comentando essa semana lá em casa. E ninguém recebe ensinamento simplesmente para reter aquele ensinamento. Né? Todos nós somos edificados de alguma forma, e principalmente em relação à palavra de Deus, porque vai chegar um momento, eu falei isso para os irmãos, né? Temos enfrentado alguns desafios, e quanto mais a gente se dedica ao reino de Deus, mais Ele vai colocar trabalho na nossa mão. Não tenho falado isso para os irmãos?
Isso é uma forma de teste também, de prova. E eu espero que toda a igreja do Senhor seja aprovada, não segundo o meu olhar, segundo as minhas perspectivas, a minha justiça ou pastoral, mas segundo os critérios do próprio Deus. Lá em Tiago, capítulo 1, Tiago nos escreve: toda a aprovação de Deus é didática. E ele deseja justamente isso, que estejamos fortalecidos, preparados para o que vem à frente. E o que vem à frente, irmãos, não é uma coisa simples de se lidar. E o quanto você estiver fiel e dedicado ao seu Deus, ao seu Cristo, vai dizer o quanto você vai estar preparado para enfrentar o que vem pela frente. Eu espero que todos nós estejamos como igreja, de braços dados, caminhando juntos, e ninguém solte o braço do outro e fique pelo caminho, porque o desejo do Senhor é que a igreja siga junto até aquele dia glorioso. Ele voltará para nos buscar. Estejamos firmes nesse propósito e vamos nos colocar de pé, irmãos, para cantarmos ao nosso Deus, para louvarmos o nosso Deus através do hino de número 469.
palavra. A palavra. O Evangelho. Que a bandeira do Evangelho esteja sempre estendida sobre essa igreja. É isso que nós devemos sempre colocar cada vez mais alto, para que todos enxerguem que aqui há luz, aqui é salvação, aqui é perdão de pecados. É nessa batalha que nós temos que prosseguir na igreja, e se batalharmos esta batalha, estaremos batalhando a boa batalha e seremos vitoriosos ao fim de todas as coisas. Nós vamos orar agradecendo ao nosso Deus por esta manhã diante dele. Vou pedir ao pastor Elcio nos eleve a Deus essa palavra de oração. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, porque, ó Deus, esse pendão do Senhor, ao teu santo Evangelho de Deus, nós te agradecemos porque um dia ele também foi confiado a cada um de nós. Amém. Muito obrigado, Senhor, porque somos, ó Deus, o teu representante legal, os teus representantes legais, diante, ó Deus, de um mundo pecaminoso. Muito obrigado. Um dia, Senhor Deus, nós também fomos contados como nação do Senhor, povo adquirido, Senhor Deus, pelo Senhor, para anunciar as virtudes do Senhor. Muito obrigado, porque um dia, Senhor, nossos corações foram selados pelo teu Santo Espírito, Deus, para anunciar a Jesus Cristo como o único, eterno e suficiente Salvador nosso. Muito obrigado, Senhor, porque, Senhor Deus, há 38 anos, essa igreja, a nossa Memorial de Bambu, faz exatamente isso, Senhor Deus, que é pregar o teu santo Evangelho aqui neste lugar, meu Deus. Senhor, em nome de Jesus, que a cada dia essa nossa identidade, Senhor Deus, possa ser reconhecida diante dessa localidade, diante destes moradores, Senhor, e que nós possamos, ó Deus, ser referência aqui neste lugar, Senhor. Como o pastor Fábio, Senhor, em tuas mãos, como sempre pedimos ao Senhor, que igreja, pastor, igreja, que nós possamos sempre estar de braços dados, entrelaçados, um com o outro, Senhor, para que essa igreja possa caminhar. Muito obrigado, Senhor Deus, mais uma vez, porque um dia, o pastor Gineucito Souza Lima, Senhor Deus, deu início a esse trabalho, como igreja, Senhor, 34 anos, 3 décadas e meia, Deus instruindo, ensinando para a tua igreja, como diz a tua palavra, meu Deus, consciência e com inteligência. Muito obrigado também pela vida do pastor Dalton, Senhor, que está conosco nesta manhã. Meu Deus, muito obrigado por essa vida preciosa. Amém, Senhor Deus. Ele um pouco mais distante, Senhor, mas para atender teu mandato, para atender a tua voz. Obrigado, Senhor Deus, pela mensagem, pelo recado trazido pelo teu servo, que a cada dia eu possa, Senhor Deus, capacitá-lo, Senhor, para que ele possa, Senhor Deus, trazer mensagens, Senhor Deus, poderosas como essa, Senhor Deus, trazida na manhã desse dia. E te pedimos, Pai, continue conosco, continue também com ele, para que logo mais, Senhor Deus, novamente, ele possa, Senhor Deus, estar cheio do teu Santo Espírito para trazer recado final, Senhor Deus, neste dia, a tua igreja, e que algo venha render-se para teus pés. Amém. A tua igreja, Deus, possa, Senhor Deus, estar repleta, Deus, de almas sedentas, pessoas que ainda não te conhecem, Senhor, para que naquela oportunidade venha render-se para teus pés. Amém. Atende a nossa oração, continua conosco na divulgação desse trabalho, meu Pai, desperta a tua igreja, não deixe que nós venhamos, a Deus, a dormir, Senhor, mas desperta-nos, a Deus, do sono, Senhor, para que possamos, a Deus, anunciar, Deus, a paz, que somente Jesus Cristo é o único caminho para o céu, juntamente com o nosso pastor. Amém. Atende a nossa oração, fica conosco, dá-nos em paz, aos nossos lares, Senhor, dando-nos, a Deus, um dia, Senhor Deus, na tua presença. Muito obrigado por esse dia. Um
dia de sol, céu azul, sol brilhando. Esse é o dia do Senhor. Regozijamos-nos e alegramos nele. Muito obrigado. E nós temos, nesse primeiro da semana, a igreja do Novo Testamento, a igreja neotestamentária, ali, Senhor Deus, se reunia também para cultuar o teu nome, Senhor Deus, e louvar em espírito e verdade. Muito obrigado por esse privilégio nosso. Fica conosco e perdoa, Pai, o nosso pecado. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar e orar suas mentes. Nós estamos encerrando a nossa programação.